Olá, tudo bem? Como é que você está? Final de ano chegando, hora de listas, hora de planos, hora de sonhos. Como está bem assim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Final de ano chegando, é momento de nós renovarmos as nossas listas, né? Listas de objetivos, o quanto a gente vai emagrecer em 2026, o quanto nós vamos progredir na carreira. Há alguma coisa que acontece no nosso coração quando um ano termina e o outro começa, que aciona um gatilho de esperança em nós. Mas talvez você não esteja nessa situação. Talvez você já passou por esse ciclo tantas e tantas vezes que você diminuiu tanto as expectativas acerca do próximo ano que, enfim, você se sente sem esperança. Provérbios vai descrever muito bem essa situação e talvez seja a que você está passando agora. Olha só, Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Ó, que maravilha! Esses versículos talvez estejam descrevendo o seu coração com perfeição. E é um versículo que traz, assim, duas verdades fundamentais. Primeiro é que o ser humano tem sonhos. E se ele tem sonhos, ele tem esperança. Olha, eu não estou falando aqui de ansiedade. Ansiedade, no caso, patológica. Eu falo de sonhos mesmo. Você esperar que determinados cenários de realização, de alegria, de contentamento, de satisfação estejam logo adiante e você se imagina que quando chegar lá, você vai ter todos esses frutos na sua vida. Mas talvez o lá já chegou. Chegou o ano da sua projeção dos seus sonhos profissionais. Chegou o ano da colheita do que você imaginava que ia receber na sua família, nos seus relacionamentos. Talvez nos objetivos relacionados, até mesmo coisas mais simples como o seu corpo. Você imaginava que ia emagrecer, você imaginava que ia ficar mais forte, você imaginava que ia ficar mais bonito, mas esse cenário não aconteceu e você se decepcionou e você se frustrou. E aí, de repente, o seu coração é inundado com uma narrativa muito enganosa. Sonhar dói. Eu não vou sonhar mais, eu não vou ter mais expectativas, porque quando chega na hora e elas não se realizam, eu fico abatido, eu começo a sofrer. Então, para que sonhar? Então, nós passamos a imaginar um cenário presente. Eu não vou ficar com a cabeça no futuro, porque a gente não pode ser prisioneiro do futuro, eu vou ficar vivendo o presente, só que o presente nunca para. Eu comecei essa mensagem há exatos 7 minutos atrás. Agora, 7 minutos atrás significa que quando eu comecei a mensagem, o cenário ao meu redor já não é mais o mesmo. Eu já não sou mais o mesmo. A situação já não é mais a mesma. Nós vivemos uma série de presentes e a cada presente a situação muda. Então, nem mesmo no presente você pode se agarrar. No minuto é presente, no minuto seguinte é passado. E o presente seguinte já é diferente. Ou seja, as coisas mudam mesmo. Isso faz parte da vida. A vida é como um grande rio, uma correnteza que vai caminhando e seguindo adiante. Quando você olha para o rio, a correnteza nunca tem as mesmas feições. Passa um galho, revela-se uma pedra submersa, um passarinho pousa sobre as águas. Enfim, nunca é o mesmo rio observado há um minuto, uma hora, um dia atrás. Então, sim, nós fomos feitos para sonhar também. Você deve tentar aproveitar o seu presente? Claro que sim, mas você deve sonhar também. É no futuro que estão os frutos que você não possui hoje, que você não saboreia hoje. É no futuro que estão os presentes que você almeja para a sua vida. Então você não deve ter medo de sonhar. Agora, você não deve se render a essa realidade que você acha que existe na vida das pessoas e na sua própria vida, de que sonhar dói.
o sonho que você sonhou e que não se realizou, tem 3 maneiras de se interpretar de por que não aconteceu. Primeiro, pode não ter sido o tempo certo. E se você calculou errado? Se não era para esse ano, era para o próximo? Se não era para esse período da sua vida, era para o próximo período da sua vida? Minha filhinha de 8 anos já me avisou. Ela quer ter filhos. Papai, eu quero ter filhos. E eu vou dar o nome para eles e vai ser muito legal. E aí quando ela me perguntou se ela já podia ter filhos agora, o que é que eu respondi para ela? Que é isso, menina? Não pode pensar esse tipo de coisa? Não, é claro que não. Eu não pensei nisso e nem falei desse jeito para minha filha. O que eu disse é, ter filhos é maravilhoso, mas não é um sonho para agora. Papai, é pro ano que vem? Não. Papai, é para adolescência? Quando eu for adolescente? Não. É para bem mais adiante. Quando você for adulta, você pode realizar esse sonho de ter filhos. Ou seja, não tema sonhar. Não tenha medo dos sonhos. Não tenha medo de planejar. Não tenha medo de ter expectativas. Mas talvez não seja tão próximo quanto você imaginava. Mas existe uma outra saída para sonhos frustrantes que não se realizaram. Talvez sejam sonhos que não são para você. Sim. Talvez não sejam os sonhos que Deus tem para você. Talvez você tenha que se desapegar deles. É interessante que quando eu comecei a pensar na minha vida profissional e na minha vocação, eu comecei uma faculdade, eu ia ser um profissional fora do ambiente da igreja. Mas no meio da faculdade, Deus me chamou para ser pastor. O que ele estava dizendo é, aquele seu sonho que você ambicionou naquela profissão não é o sonho que eu tenho para você. Entregue esse sonho. Se desfaça dele e assuma um novo sonho que eu, Deus, tenho para você, Sauro. E cá estou eu, pastor, falando com você nessa mensagem. Já pensou nisso? Já pensou que Deus tem um outro caminho para você? Então não se deixe inundar pela frustração e pelas dores do sonho que você pensou, que você almejou e não se cumpriu. Começa a se perguntar se Deus não tem um sonho maior ou uma outra direção para a sua vida. Em terceiro lugar, talvez você planejou algo que outros vão viver. Sim, você talvez planejou uma vida financeira, uma situação profissional que não é para você. Você preparou todo um cenário para que seus filhos vivam isso. Isso não é raro de acontecer. Deixa eu falar uma coisa que eu acho linda. Meu pai já me contou algumas coisas que ele almejava e que ele disse para mim que, certa vez, que não há mais tempo para ele almejar esse tipo de coisa. Algumas coisas profissionais que ele pensava, alguns alvos financeiros que ele pensava. Mas ele pensava em sonhos que vão se cumprir na minha vida, na vida do meu irmão, na vida dos meus filhos. E a satisfação dele foi ter trabalhado, se sacrificado, se esforçado para que a sua descendência pudesse saborear frutos que talvez ele não fosse experimentar. Na Bíblia a gente tem, por exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés conduziu o povo de Deus ao longo do deserto por décadas e décadas a fio para chegar finalmente na Terra Prometida. E o que é que ele descobre? Que a tarefa dele foi guiar o povo de Deus até as margens do Jordão. Ele não entraria na Terra Prometida. Deus revela a ele que ele teria a possibilidade, o privilégio de observar essa terra à distância, da outra margem. Mas quem ocuparia a terra seria o povo de Deus sob a liderança de Josué. Todo o esforço, todo o trabalho, todo o empenho, toda a fé foram aplicados num sonho que ele não saborearia, mas que o contentamento e a satisfação seria de outras pessoas saborearem isso. E é bem da verdade, se você encara esse caminho, a segunda parte de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, se cumpre. Olha só o que está escrito, vamos recapitular? O anseio satisfeito é árvore de vida. Olha que maravilha isso! Significa que quando o sonho finalmente se cumpre,
você se transforma numa árvore de vida. É vida para você e é vida para outros. Porque a árvore saudável, a árvore frutífera, ela gera frutos para outros. Outras pessoas vão se alimentar dos sonhos que você teve e que agora estão se cumprindo. Ok, talvez não aconteceu da maneira como você pensava, mas não pare de sonhar. Cada pessoa que para de sonhar, cada pessoa que abandona o seu futuro, está impedindo outras de saborearem realizações que só vão acontecer através de você. Isso mesmo. Deus quer te dar sonhos em 2026. Deus quer te dar alvos em 2026 que vão servir para a sua própria satisfação, mas vão servir também para alimentar outras pessoas. Pessoas que vão comemorar com você, pessoas que vão ser beneficiadas por você, pessoas que vão receber bênçãos através do seu sonho. Deus está te chamando para sonhar em 2026 e você não pode abandonar esse projeto de Deus. Lembre-se, você foi feito para sonhar, você foi feito para ter boas expectativas. É isso que nos move para o futuro, ao invés de nos aprisionar no passado ou tentar se apegar a um presente que nós nunca conseguimos reter nas mãos. Pense nisso. Sonhar às vezes dói, sonhar às vezes se decepciona, mas com Deus, Ele sempre nos direciona para expectativas verdadeiras que Ele há de cumprir em você e através de você. Não perca a esperança. Grande abraço, Deus te abençoe e a minha oração é que Deus te dê muitos bons sonhos para 2026, em nome de Jesus. Amém.